Olá! Para a participação no evento do primeiro simpósio latino-americano, irei apresentar o artigo nomeado Moradia Adequada no Centro Histórico de São Paulo. Análise dos editais dos programas Locação Social e Arrendamento Residencial, sendo as autoras Thaís Ramos Leite e Rocio Fernandes Vaca Salcedo. Como objetivo, este trabalho irá analisar a qualidade da habitação dos editais dos programas Locação Social e Arrendamento Residencial no Centro Histórico da cidade de São Paulo, seguindo os parâmetros de moradia adequada. A metodologia será através da arquitetura e ideologia, que tem uma fundamentação filosófica e teórica de autores como Baskin, Ricord e Montagnol, que relacionam o texto com o contexto. Esse método compreende duas etapas, sendo a primeira etapa o contexto, que irá analisar o Centro Histórico de São Paulo através das dimensões físicas, sociais e simbólicas. E o texto será feito através de uma análise dos editais dos programas de Educação Social e Arrendamento Residencial, através dos parâmetros de moradia adequada. A habitação era uma das principais funções do centro histórico. E habitar, nos dias atuais, é viver com satisfação, livre de ameaças de despejo, seguro, protegido de todas as intempéries de arquiteturas, em um ambiente que seja adequado à sua cultura, à sua tecnologia, às suas seguranças, sendo um ambiente que seja sustentável, confortável, integrado a esse contexto em que está inserido e com adequações às suas condições físico-geográficas. A habitação, ela não está isolada do bairro, nem da cidade. Então, portanto, o núcleo inicial do urbanismo é a habitação. Assim, a qualidade da habitação precisa se expandir para além das unidades habitacionais, se estendendo ao seu contexto através dos equipamentos urbanos e dos serviços comunitários prestado e disponível a todos os seus moradores. O direito à habitação está garantido no artigo 6º da Constituição da República de 1988, que diz o seguinte: para todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competentes dos governos federais, estaduais e municipais a criação de políticas e programas de habitação. Então, cabe aos governos federais, estaduais e municipais a criação de políticas e programas que sejam voltados para garantir o direito do habitar. No entanto, no Brasil, em função das escassas políticas habitacionais voltadas para a população de baixa renda, muito se buscou soluções precárias quando o assunto é moradia, através de habitações em cortiços, de ocupação de formas irregulares, seja em vazios centrais ou vazios urbanos, prédios vazios, a autoconstrução da construção de casas em áreas periféricas, resultando então numa ocupação informal e com moradias precárias, o que abrange uma segregação socioespacial ainda maior dessa classe. Os editais dos programas de habitação de interesse social devem atender aos parâmetros de moradia adequada, para que seja então atendido uma qualidade habitacional desses moradores que ali habitam. Mas o que são esses parâmetros de moradia adequada? Bom, são 7 parâmetros que foram estabelecidos para que uma moradia seja considerada adequada, que são eles: segurança de posse, disponibilidade de serviços e materiais, instalações e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. O primeiro parâmetro de segurança de posse tem como indicadores se a localização ou financiamento da unidade possui uma segurança contra despejos. O segundo parâmetro traz indicadores sobre saneamento básico, sobre infraestrutura urbana e sobre energia para cozinhar. Já o parâmetro de economicidade é uma garantia de que o aluguel ou financiamento irá corresponder a até 10% da renda total familiar. A habitabilidade tem como indicadores as tipologias das habitações, seus sistemas construtivos e acabamentos, além do conforto ambiental. Já o parâmetro de acessibilidade tem em seus indicadores os grupos vulneráveis, que se dá através de uma regulamentarização para que pessoas com limitações físicas possuam um espaço adequado para elas. O parâmetro de localização garante que o acesso das pessoas que ali habitam a equipamentos e serviços coletivos, além do comércio e serviços locais. Já o último parâmetro, que é o da adequação cultural, é onde é garantido as necessidades de composição familiar e dos padrões culturais desses pertencentes.
E seguindo o método, a primeira análise será do contexto, que é o Centro Histórico de São Paulo, através de suas dimensões físicas, simbólicas e sociais. Bom, nas dimensões físicas estão localizados onde o centro de São Paulo está localizado, que corresponde aos distritos da Sé e da República. E na sua ambiência estão os distritos da Bela Vista, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Liberdade, Pari e Santa Cecília. Ainda nessa área, ela possui aproximadamente 4,4 km², com irregularidades em sua topografia, com um declínio de até 0,5% e uma altitude média de 1.000 metros. O centro histórico ele possui uma infraestrutura sólida, com equipamentos e serviços comunitários públicos, como educação, saúde, cultura, lazer e transporte público, além, é claro, do comércio local. Ainda nas dimensões físicas, é possível a gente observar uma arquitetura diversa, que acompanha todos os cronótopos da cidade, preservando a sua história. E para que isso seja possível, há órgãos que compreendem o tombamento de edifícios históricos, para promover, então, uma salvaguarda desse edifício. Em âmbito nacional e federal, a gente tem o IFAM. Em âmbito no estado de São Paulo, a gente tem o CONDEPAD. E na cidade de São Paulo, em âmbito municipal, a gente tem o COMPRESP. Bom, eu trouxe alguns exemplos de estilos e marcos arquitetônicos, como, por exemplo, o Teatro Municipal e o Mercado Municipal, que representam o estilo neoclássico, o Edifício Martinelli, que representa o estilo clássico, a Catedral da Sé, que representa o seu estilo neogótico, o Mosteiro de São Bento, que traz uma arquitetura mais românico, a Pinacoteca de São Paulo, que representa o estilo renascentista, o edifício Altino Arante, que traz o seu estilo Art Deco, a arquitetura moderna brasileira, através do edifício Copan, e a representação da arquitetura contemporânea brasileira pela Praça das Artes. Nas dimensões sociais, a gente pode observar que na área central de São Paulo, inicialmente abrigava-se a classe média e a elite que realizava todas as atividades naquele espaço, no centro da cidade, como morar, trabalhar, seus serviços do cotidiano. Só que nos anos 30, concomitantemente a esse crescimento, ocorria a popularização desse espaço, através da imigração. Então foi se criando uma identidade social diversa, que foi moldando essa cidade com toda essa pluralidade e diversidade. Só que, assim, através disso, a classe média e a elite foram se expandindo para novos locais, criando então novos subcentros. E com esse vazio central, com essa desvalorização, o, o centro foi acompanhado por uma queda da qualidade de seus serviços públicos. Na década de 70, a população que residia na cidade de São Paulo era quase 6 milhões de pessoas, sendo que dessas, 445 mil estavam localizadas na área central da cidade e 79 mil eram habitantes do centro histórico da cidade. Na década de 80, o centro histórico era habitado por 93 mil pessoas e na década de 90 era habitado por 84 mil pessoas. Já no censo de 2010, a população que habitava esse centro histórico era de 80 mil pessoas. Então, os dados foram reforçando que houve sim uma evasão populacional nesse espaço, no centro da cidade. E isso fez com que ocorresse uma necessidade das pessoas, né, de morar em locais que tivessem infraestrutura e serviço. Isso fez com que a população que ali habitava atualmente, o centro histórico, o centro da cidade, morasse em cortiços. Porque, de acordo com o Bruno Duque, ele cita que metade dos moradores gastam mais de 28% da renda com aluguel e um quarto mais de 43%, comprometendo então os gastos básicos dessa família, que já excedem, né, a porcentagem de renda mensal que deveria ser destinada para a habitação. No centro de São Paulo, a ocupação, ela que organizava, né, adentrar prédios vazios e terrenos, eram denominados como grupo sem teto. Isso começou a ocorrer a partir do ano de 1997, diante das condições precárias que alguns cortiços forneciam e diante do déficit habitacional. E então
se fez, né, a necessidade da reivindicação que partiu do Grupo Sem Teto, junto com a Prefeitura de São Paulo, para a criação de políticas habitacionais voltadas para o centro urbano. Nas dimensões simbólicas, o centro de São Paulo ele possui uma pluralidade cultural muito grande, que acompanha e acompanhou toda a evolução de uma sociedade, se destacando por uma forte miscigenação étnica e cultural. As tradições elas são expressadas tanto por uma sociedade como pelo indivíduo, através de seus costumes, de seus comportamentos, das suas memórias, das suas crenças e lendas, para que outras pessoas também adotem esses elementos da sua cultura. As tradições elas se manifestam através de eventos, da gastronomia, dos monumentos históricos e arquitetônicos, das manifestações populares, dos espaços culturais e de festas típicas. Um exemplo disso que ocorre na cidade de São Paulo, mais especificamente no centro da cidade, é o Ano Novo Chinês, que reúne gastronomia, danças, apresentações de artes marciais e outros. Um outro evento que é muito enraizado e culturalmente muito forte é o Carnaval, localizado no centro da cidade de São Paulo. Ele teve início na década de 60 e ele carrega nas suas ruas da cidade uma festa livre e democrática, com expressões culturais e com discursos de movimentos sociais, que vão ganhando cada vez mais espaço em todos os repertórios dos bloquinhos, que tem como temática, né, tem como causas feminismo, racismo, pautas da população LGBTQIA+, entre outras pautas que são muito importantes e relevantes para a nossa cultura e para o nosso desenvolvimento como ser humano. Um outro marco que também é muito importante na cidade, que acontece desde 2005, é a virada cultural. Ela tem como principal intuito promover a cultura, através da música, do teatro, das histórias, da arte, e isso ocorre por um período de 24 horas. Bom, a área central carrega no seu simbolismo as tradições e a cultura em um ambiente que é muito múltiplo e diverso, onde as vozes são escutadas com uma democracia um pouco maior. É popularizado e ocorre a diversidade, através de uma ocupação que está ali para ocupar esse vazio central. Sobre as gestões de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e o assunto sobre o interesse de habitação social no centro da cidade ocorreu através da ocupação e da preservação de espaços que estavam vazios. Isso aconteceu a partir da década de 90, onde, de acordo com Vargas e Castilho, foi organizada a Associação Viva no Centro, por meio de uma sociedade civil com representantes de instituições financeiras, comerciantes, profissionais autônomos e outros especialistas, como uma maneira de conscientizar a população sobre a importância de preservar o centro histórico. E concomitantemente a isso, ocorreu o movimento dos cortiços, onde os dois, né, ambos socorreram na gestão da Luísa Erundina. Posteriormente, nos anos 90, né? Posteriormente à gestão da Luísa Erundina, entre os anos de 1993 a 2000, ocorreu a gestão do Paulo Maluf e do Celso Pitta. Os programas de interesse habitacionais no centro histórico da cidade não tiveram tanta ênfase nesses governos. Mas já no ano de 2001, junto com no ano de 2000, onde o direito à moradia adequada foi assegurado pela Constituição Federal do Brasil, veio, em 2001, posteriormente, a gestão da Marta Suplicy. Ela tinha como intuito salvaguardar o centro da cidade e promover a habitação de interesse social para uma população de baixa renda. Então, esses dois pontos, esses dois pilares, se uniram novamente depois, né, da gestão da Luísa Erundina, passando pela gestão do Paulo Maluf e Celso Pitta, na gestão da Marta Suplicy. E para Castilho e Vargas, recuperar o centro das metrópoles nos dias atuais estão, em outros aspectos, melhorar a imagem da cidade, que, ao perpetuar sua história, cria um espírito de comunidade e de pertencimento. De 2005 a 2017, tivemos a gestão do Gé Serra, a partir de 2005, 2006. Em 2006, ele renunciou ao cargo. Então, o vice dele, o Gilberto Kassab, assumiu. E ele foi reeleito no ano de 2008. Bom, nessas gestões, o Kassab criou, né, a Superintendência de Habitação Popular, que é o AP. E ele entende que para enfrentar o déficit habitacional, que é cada vez mais crescente na cidade, da população
de 0 a 3 salários mínimos, é necessária a urbanização. Então, através do AB, ele criou o programa Nova Luz. Em 2013, ocorreu a gestão da prefeitura, né, do Fernando Haddad. Ele tinha como objetivo, em relação à moradia adequada, promover a integração da política habitacional com a educação, saúde e geração de emprego, transporte e a mobilidade. Na gestão do João Dória, que se iniciou em 2017, não teve tanto a ênfase com a habitação de interesse social no centro. Ele renunciou em 2018, então Bruno Covas assumiu. Também não teve grandes avanços na questão de moradia adequada no centro histórico da cidade. Em 2021, Bruno Covas faleceu e, a partir de então, quem está no cargo é o Ricardo Nunes. Foi escolhido a gestão da Marta Suplicy para a gente fazer essa análise dos programas que foram implantados no centro histórico por ela. Os programas habitacionais que queremos analisar é o programa Locação Social e o programa Arrendamento Residencial. O programa Locação Social ele foi criado em 12 de junho de 2002 pela resolução número 23 do Conselho do Fundo Municipal de Habitação na Prefeitura de São Paulo. O programa Locação Social possui 6 empreendimentos na cidade de São Paulo. E a renda familiar para que essas pessoas tenham acesso é de até 3 salários mínimos. Há parâmetros, né, que são atendidos e parâmetros que não são atendidos quando analisamos o edital do programa habitacional. Resultante a isso, tivemos 2 parâmetros de moradia adequada que estão dentro de todas as descrições que foram estabelecidas para que uma moradia seja considerada adequada. Através da locação social, dessa análise do edital, só 2 parâmetros foram atendidos, sendo eles disponibilidade de serviços, materiais, instalações, infraestrutura e localização. Há parâmetros que foram atendidos de maneira parcial, que foram segurança de posse, economicidade e acessibilidade. Esses foram atendidos de maneira parcial, pois eles não estão adaptados 100% de acordo com o edital. E já teve parâmetros que não foram atendidos, que foi da habitabilidade, pois não há uma padronização no sistema construtivo, e o da adequação cultural, o parâmetro de adequação cultural, pois no edital do PLS não consta as necessidades da composição familiar nem de seus padrões culturais. Já o programa de arrendamento residencial é um programa de âmbito federal. Ele foi criado em 1999, na segunda gestão presidencial do Fernando Henrique Cardoso, e se iniciou o processo da criação através da Lei Federal número 10.118, no ano de 2001. Em São Paulo foi implantado, né, na gestão de 2001 a 2004, na gestão da Marta Suplicy, e diferente do programa Educação Social, ele atende a famílias que têm a renda de até 6 salários mínimos. Teve um padrão que foi repetido, onde nos parâmetros do programa Arrendamento Residencial, os parâmetros que foram atendidos foi também a disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura e o da localização. E não foi atendido, né, ao parâmetro de economicidade, habitabilidade e adequação cultural. Foram atendidos de maneira parcial o parâmetro de segurança de posse e de acessibilidade. Concluímos, então, que a partir do texto, que são os editais dos programas, e do contexto, é possível a gente observar a influência positiva dos programas habitacionais no centro de São Paulo, visando preservar e reabilitar os edifícios históricos para habitação de interesse social. Os programas Locação Social atendem aos parâmetros de disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura e localização. O programa Arrendamento Residencial também atende a esses mesmos parâmetros. E de acordo com a análise realizada nesses 2 editais, os programas Locação Social e Arrendamento Residencial não atendem a todos os parâmetros de moradia adequada. Portanto, é recomendado que, para que ocorra uma melhoria na qualidade habitacional, principalmente das habitações de interesse social, os editais dos programas tenham diretrizes e atendam aos parâmetros de moradia adequada que foram estabelecidos pela ONU.